da Palavra de Deus, da exposição da Palavra de Deus, e nós vamos ouvi-la na voz do nosso pastor Natanael Rinaldi Filho. O livro de Deuteronômio, no seu capítulo 32, apresenta o Cântico de Moisés. Existem vários textos na Bíblia em que cânticos são colocados na palavra do Senhor. Nós sabemos que são consequências de uma gratidão, de um louvor a Deus, de um reconhecimento daquilo que Deus fez na vida do seu povo. E Moisés, no capítulo 32 de Deuteronômio, ele faz esse cântico a Deus, falando da doutrina de Deus. Então ele diz no verso 1 do capítulo 32 de Deuteronômio: Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Nesse capítulo 32, o Moisés, ele compara Deus como uma rocha. Ele usa dessa figura de Deus, um Deus que é espírito, como nós sabemos, através de João capítulo 4, quando o Senhor falou para a mulher samaritana. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aqui Moisés utiliza a figura de uma rocha, algo concreto, algo sólido. E ele também vai utilizar no verso 31 desse capítulo, dizendo o seguinte: porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Ele utiliza essa comparação, esse contraste, mostrando que a rocha dos inimigos de Deus é uma rocha pequena, está no diminutivo. E então ele vai fazer essa comparação. A palavra de Deus, como já dissemos, utiliza de inúmeras figuras para mostrar que Deus é para o seu povo. Ele, por exemplo, é comparado ao sol. Ele é comparado ao escudo. Ele é comparado à fonte da vida, fortaleza. E nesse capítulo 32, ele é comparado à nossa rocha. Então, é uma figura que encontramos neste capítulo 7 vezes a palavra rocha. E a palavra rocha, ela tem o seu significado de firmeza. O Senhor é aquele que dá segurança para aqueles que o servem. O salmista reconhecia isso e dizia: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Quando você, prezado ouvinte, está no Senhor Jesus Cristo, que é esta rocha, que é a pedra angular de todo o fundamento da nossa fé, você sente essa firmeza
você tem a segurança de estar em algo sólido que não vai ser abalado. Você vai estar debaixo da proteção de Deus. Por quê? Porque Deus é aquele que nos dá essa proteção. O salmista dizia: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Por mais que possamos passar por graves dificuldades, nós teremos a presença de Deus na nossa vida, que vai estar nos dando esta proteção. Por isso, nada melhor do que estar na presença de Deus, dessa grande rocha. O profeta Isaías dizia: porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Fidelidade. Deus é imutável, Ele tem poder. Por isso, essa figura da rocha é importante, que Moisés utilizou diante das suas experiências com Deus. E daí, essa rocha tem que ser nossa. O texto, ele mostra duas rochas, a nossa rocha e a rocha deles. O que é a nossa rocha? É o nosso fundamento, aquilo que nós temos de esperança com Deus. O profeta Isaías, ele dizia no capítulo 28, verso 16: portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Por isso, temos que ter este grande fundamento, porque é algo precioso. O Senhor também é a nossa fonte de vida, de água. Ele que refrigera a nossa vida, que nos dá, que nos leva a lugares aonde podemos saciar a nossa sede. Neste mundo tão tenebroso, o Senhor promove isso. Dai-nos também o mel, o provimento do alimento para as nossas vidas. Em Deuteronômio, nesse cântico de Moisés, ele dizia, no verso 13, ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura perdeneira. Então, nós temos todas essas diferenças quando estamos com o Senhor Jesus Cristo, que é a verdadeira rocha. Ele nos dá tudo que nós necessitamos neste mundo, é a sua promessa. E a palavra de Deus é ricamente colocada como essas expressões. O profeta Isaías também dizia: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Então são providências que a nossa rocha oferece. E a rocha daqueles que estão sem esta rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. A rocha das pessoas, infelizmente, neste mundo, é uma rocha que não é firme. É uma rocha que está
com os presunçosos. O apóstolo Paulo reconhecia isso quando ele falou em Filipenses capítulo 3, verso 4 a 6, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo estava reconhecendo o que ele era antes de Cristo. Era uma pessoa que confiava, tinha essa presunção da sua religiosidade, do seu conhecimento, mas é algo tudo passageiro. Hoje as pessoas buscam as riquezas deste mundo, achando também que isso é uma rocha em que elas podem confiar, mas nós sabemos que essas riquezas são passageiras. Diz o texto de Tiago, capítulo 5, verso 2, as vossas riquezas estão apodrecidas, e os vossos vestidos estão comidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. São coisas passageiras, são coisas que não têm algo sólido, algo definitivo. Por isso, prezado ouvinte, não confie nas coisas desse mundo, nas rochas deste mundo. O salmista, ele dizia no Salmo 2, porque se amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Por isso, é algo que acontece nos nossos dias. Daí, nós temos que estar nessa rocha que é o Senhor Jesus Cristo. E como o texto de Deuteronômio disse, que até as pessoas ímpias que têm outra rocha, elas vão reconhecer que a rocha verdadeira é o Senhor Jesus Cristo. Eles terão que confessar. Um dia, diz aqui, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Então, um dia vai acontecer que as pessoas vão reconhecer que essa rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, é a rocha de esquina, a rocha verdadeira. A palavra de Deus nos mostra que os inimigos de Deus, em muitas passagens bíblicas, como os filisteus, eles reconheceram a superioridade da rocha de Israel. Em 1 Samuel, os filisteus disseram no capítulo 4, verso 8, ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Um dia esse juízo vai chegar, e quando chegar, aí as pessoas que não serviram essa rocha vão reconhecer o grande poder dessa rocha. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. É o que a palavra de Deus nos fala sobre os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Esses sinais
estão sendo mostrados, e assim nós podemos, então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Por quê? Porque haverá um estado de desespero perante o juízo, porque a sua rocha os abandonou, e as pessoas que não confiam na rocha verdadeira, elas fugirão para os montes, como diz Apocalipse, capítulo 6, verso 16. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Somente poderá subsistir a pessoa que estiver na rocha verdadeira. E o Senhor é essa rocha, a rocha que Moisés figuradamente bateu ali no caminho da travessia pelo deserto, a rocha de Massá, de Meribá, aonde Moisés bateu e surgiu água. O Senhor Jesus Cristo é esta rocha que quer brotar água no seu coração. Quem tiver sede, disse o Senhor, venha à fonte de água e beba da água da vida. E quem beber desta água nunca mais terá sede. É a promessa que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Prezado ouvinte, você tem bebido desta água? Você tem saciado a sua sede nesta água que o Senhor Jesus oferece? Que você possa refletir nisso e desejar estar nessa rocha que é o Senhor Jesus Cristo, figura de Deus, através dessa expressão rocha, que Moisés soube se expressar muito bem nesse capítulo 32 de Deuteronômio, que possamos também ter esta figura de Deus como uma rocha nas nossas vidas e não confiar em outras rochas. Que o Senhor te dê esta graça. Senhor, abençoa cada um dos ouvintes, que possam confiar na rocha verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.